Olá, alunos! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema crucial para entender as transformações econômicas e sociais dos últimos séculos, os modos de produção e seus impactos no trabalho, com um olhar especial sobre o filme Classe Operária Vai ao Paraíso. Este filme retrata uma forma dramática da vida dos trabalhadores em uma fábrica italiana, destacando a alienação e a exploração no ambiente de trabalho industrial. Prepare-se para uma jornada pela história das revoluções industriais e a evolução do sistema de produção capitalista. Para começar, vamos falar sobre as revoluções industriais e o momento-chave que transformaram a economia global e as formas de trabalho. A primeira revolução industrial, iniciada no século XVIII, trouxe a máquina a vapor e a mecanização da produção. Foi uma época de grandes invenções e mudanças, com a transição das manufaturas para fábricas mecanizadas. A vida dos trabalhadores mudou drasticamente, com as jornadas longas e condições de trabalho muitas vezes desumanas. Na segunda revolução industrial, no final do século XIX e início do século XX, viu a eletrificação das fábricas e a introdução de novos materiais como o aço. A produção em massa começou a ganhar força e com ela vieram novos desafios e mudanças no trabalho. A terceira revolução industrial, a partir dos anos de 1960, e a automação e a informática, a produção tornou-se ainda mais eficiente, mas também mais dependente da tecnologia. Surgiram novos tipos de emprego, mas a alienação e a precarização do trabalho continuaram a ser problemas. Agora estamos na quarta revolução industrial, marcada pela internet das coisas, inteligência artificial e Big Data. A indústria 4.0 está transformando apenas a produção, mas também a nossa relação com o trabalho e o próprio conceito de emprego. Os modos de produção, o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Agora vamos detalhar esses três modos de produção que marcaram o século XX: o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. O Taylorismo, desenvolvido por Frederick Taylor, foca na organização científica do trabalho. A ideia central é aumentar a eficiência através da divisão do trabalho, cronometragem e padronização das tarefas. Apesar de aumentar a produtividade, esse sistema também aumentou a alienação do trabalhador, reproduzindo-a a uma mera peça de uma grande máquina. O Fordismo, implementado por Henry Ford, levou o Taylorismo a um novo patamar. Com a linha de montagem, a produção em massa tornou-se possível. Os trabalhadores passaram a realizar tarefas altamente especializadas e repetitivas, o que, embora aumentasse os salários e a produção, também era intensificada e a alienação e o tédio no trabalho. O Toyotismo, desenvolvido no Japão após a Segunda Guerra Mundial, trouxe uma nova abordagem baseada na produção enxuta e no just time. E esse sistema valoriza a flexibilidade e a participação dos trabalhadores e a melhoria contínua. No entanto, também trouxe desafios com a intensificação do trabalho e a pressão constante por eficiência. Diferentes modos de produção transformaram profundamente a vida dos trabalhadores. O filme A Classe Operária Vai ao Paraíso ilustra bem essas transformações. No filme vemos a alienação extrema de Lulu, um operário que vive na fábrica até que um acidente faz questionar a sua vida e seu papel na sociedade. Essas mudanças não são apenas tecnológicas,
mas também sociais e psicológicas. O avanço das máquinas e da automação trouxe benefícios inegáveis, mas também gerou uma nova forma de exploração e controle. O trabalhador moderno, muitas vezes, enfrenta insegurança do emprego temporário e a pressão por resultados incessantes. A história dos modos de produção é uma inovação, mas também de conflitos e transformação social. Ao refletirmos sobre essas mudanças, é essencial considerarmos não apenas os avanços tecnológicos, mas também os seus impactos humanos. A classe operária vai ao paraíso nos lembra que no centro de todas essas transformações está o ser humano, com suas aspirações, medos e sonhos. Obrigado por nos acompanhar. Esperamos que tenha gostado e que essa reflexão ajude a entender o mundo do trabalho e suas complexidades. Até a próxima! Resumo de A Classe Operária vai ao Paraíso. Título original: La Classe Operaia va in Paradiso. Diretor: Hélio Petri. Ano: 1971. Gênero: drama. A Classe Operária vai ao Paraíso é um filme italiano de 1971 dirigido por Hélio Petri que aborda a vida de Lulu Massa, interpretado por Jean Maria Volonté, um operário de fábrica que trabalha em condições extenuantes. Lulu é um trabalhador extremamente produtivo, visto como um modelo por seus patrões devido à sua dedicação e eficiência. No entanto, ele é alienado, desprovido de consciência de classe, e vive apenas para o trabalho, negligenciando sua saúde, seus interesses pessoais e sua família. A narrativa se desenrola quando Lulu sofre um acidente de trabalho que resulta na perda de um dedo. Este incidente marca o início de uma transformação em sua percepção sobre o trabalho e sua vida. Ele começa a se conscientizar das condições de exploração a que ele e seus colegas estão sujeitos. A influência de seus colegas mais politizados e os conflitos dentro da fábrica levam Lulu a participar de movimentos grevistas, desafiando o sistema opressor que antes ele aceitava sem questionamentos. O filme é uma crítica contundente ao capitalismo industrial e ao conceito de alienação trabalhista, mostrando as consequências da exploração no ambiente de trabalho e a desumanização dos operários. Resenha de A Classe Operária vai ao Paraíso. A Classe Operária vai ao Paraíso é uma obra-prima do cinema político italiano que expõe a dura realidade da classe trabalhadora industrial dos anos 1970. Hélio Petri dirige com maestria um filme que é ao mesmo tempo um estudo de personagem e uma crítica social. A atuação de Jean Maria Volonté é particularmente notável, trazendo à vida a complexidade e a angústia de Lulu Massa. Volonté entrega uma performance visceral, mostrando a transformação de Lulu de um operário obediente e alienado para um indivíduo politicamente consciente e revoltado. O filme destaca a alienação do trabalhador em uma sociedade capitalista, onde a produtividade é priorizada sobre a dignidade humana. A rotina mecânica e exaustiva de Lulu na fábrica é representada de maneira quase claustrofóbica, intensificando a sensação de aprisionamento e desumanização. As cenas da linha de produção, com seu ritmo repetitivo e opressor, são particularmente eficazes em transmitir essa mensagem. A trama aborda temas profundos como a identidade de classe, a exploração laboral e a luta por direitos trabalhistas. A perda do dedo de Lulu serve como um ponto de virada simbólico, que acende sua consciência e o leva a questionar seu papel dentro do sistema opressivo. A partir daí, o filme explora a solidariedade entre os trabalhadores e a resistência contra a exploração patronal. Hélio Petri utiliza um estilo visual que reforça o tom crítico do filme, com uma cinematografia que enfatiza o ambiente industrial opressivo. A trilha sonora de Ennio Morricone contribui para a atmosfera tensa e melancólica, complementando a narrativa com uma música que ressoa com a luta e a desesperança dos operários.
A classe operária vai ao paraíso não só se destaca pela sua relevância histórica, refletindo o clima político e social da Itália dos anos 70, mas também pela sua pertinência contínua em debates sobre trabalho, direitos e dignidade humana. É um filme que desafia o espectador a refletir sobre as condições de trabalho e a importância da consciência de classe, tornando-se um marco no cinema de denúncia social. Em resumo, o filme de Petri é uma obra impactante que continua a ressoar devido à sua poderosa mensagem e execução magistral, sendo uma peça essencial para qualquer discussão sobre cinema político e direitos trabalhistas. Allora, a norma del regolamento di sicurezza, come la manodopera femminile, vi dovete mettere la cuffia. Ma va a cagare. Operai, i sindacati hanno indetto un'assemblea. Accorrete uniti a chiedere il ribaltamento della linea politica. Tutto e subito. Più soldi, meno lavoro. Ma chi è che li paga quelli lì? Meno lavoro. Tutti uniti contro i sindacati. Ma chi è che li paga quelli lì? Sanno tutto. Tentano una manovra scissionista. E organizzata. Per me qua ci sono delle spie. La vita di un uomo è lunga. Rotti! Pensa alla vecchiaia. Pensa quando avrai la spina dorsale spezzata, sì, ma dall'artrite. All'ospedale, con la broncopolmonite, mezzo cieco, sordo e senza un amico. Spacco il cazzo. Spacco. Spacco il cazzo. Spacco la testa. Spacco la testa. Faccio un macello. Metto schizzare fuori la budella. Spacco la spina dorsale. Spacco la spina dorsale. Prende il mitra. Troi. Che fa? Ma non è niente. No, non è niente. Che fa? Il dito? Ma no, ma... Il dito! No, ma quale dito? Fammi vedere! Ma no, che non è niente. Basta, ma ma non cercate scuse! Andate a lavorare! Che ferito basta! Sospendete il lavoro! Fermi! Stop! C'è stato un incidente! Sciopero! Eccoli i regali che vi fa il Cottimo! Eccoli! Sciopero, tutti uniti! Non è niente, è un graffietto, non è niente. Calma però, non perdiamo la testa, calma! Perché ti stai tirando indietro adesso, Ma non mi sto tirando indietro, voglio riflettere, lo capisci? Lo so che è così, ci sono altri mezzi, ci sono! Ma come quali mezzi? L'assemblea, cioè! Assemblea! Questo è il risultato del Cottimo! Venduto! Dimenticalo! Voi ci tagliate i tempi e noi altri ci tagliamo le dita! Facciamo l'assemblea! Assemblea! Muito boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Vamos aí dar a sequência, né? Vamos na sequência aí da aula passada, que nós falamos da primeira revolução industrial, e vamos aprofundar um pouquinho mais aí nos modos de produção, o desenvolvimento, né, da indústria no decorrer aí dos anos, né, dos séculos, né, das mudanças de estrutura da sociedade, modos de produção, né? E também falando aí a respeito das características, né, pela transição aí de uma economia agrária, artesanal, para uma economia dominada aí pela indústria, pela mecanização, e essa evolução alterou radicalmente, né, a maneira como os produtos eram fabricados, certo? E como as pessoas viviam, trabalhavam, né? E uma das tecnologias aí que revolucionou a indústria, a produção, foi a máquina a vapor, né? Os teares automáticos,
E o uso intensivo aí do carvão, do ferro, impulsionou um aumento significativo na produtividade e na eficiência. Mas também trouxeram consigo aí questões sociais e muito complexas, né? Falando então um pouco aí da mecanização e a introdução das fábricas que criaram uma nova classe social. O proletariado urbano, composto principalmente por aí, trabalhadores, né, que enfrentavam em longas jornadas, condições insalubres e baixos salários. E falando também a respeito de um filme, né, da década de 70, exatamente aí no ano de 1971, que mostrava muito, né, essa mudança da sociedade, que com essa evolução, né, dos modos de produção, a evolução da indústria, das tecnologias, né, aplicadas na indústria e na produtividade, foi aí gravado um filme, né, italiano, esse filme, que nós até falamos aí um vídeo atrás aí a respeito da sua resenha, né, do filme A Classe Operária Vai ao Paraíso, né? Então, o filme é uma crítica, certo? Nodaz aí do sistema capitalista e da alienação do trabalhador industrial, né? E representando aí a rotina opressiva, desumana, dentro de uma fábrica, né? E o protagonista, Lulu Massa, né, que é um operário dedicado, cujo a vida gira em torno da linha de montagem. Através da sua trajetória, o filme explora aí a dicotomia entre a produtividade extrema exigida e pelos patrões também, né, essa produtividade exigida pelos patrões e a busca dos trabalhadores por dignidade e sentido em suas vidas, né? Então, A Classe Operária Vai ao Paraíso não só reflete as tensões, os conflitos intrínsecos, né, ao modelo de produção industrial, mas também levanta aí questões sobre a identidade e a alienação de um indivíduo aí na era moderna, certo? Então, gente, dessa forma, né, tanto a revolução industrial quanto o cinema, né, de Hélio Petri, certo? O criador aí desse filme, o diretor desse filme, nos convida aí também para refletir sobre os impactos e o avanço tecnológico e das mudanças, né, do modo de produção, sobre a sociedade, né? E eles nos lembram que, embora o processo técnico possa trazer benefícios econômicos, é também essencial considerar as implicações sociais e humanas, né? O ser humano está envolvido todo esse contexto, né? E então esse contexto, essas implicações sociais humanas desse processo, né? Garantindo aí também o desenvolvimento que seja acompanhado por justiça, por equidade e para todos os envolvidos, né? Iniciando, eu vou ler um relato, né, para vocês de um fiandeiro, né, de algodão. Então ele fazendo esse relato ao público da cidade inglesa de Manchester. Foi em 1818, né? Então vamos lá. Quando a fiação de algodão estava em sua infância, antes da implementação daquelas terríveis máquinas que substituíram o trabalho humano, chamada de máquinas a vapor, havia muitos dos então chamados pequenos mestres, homens que, com um pequeno capital, podia adquirir algumas máquinas
e contratar alguns empregados, entre 20 ou 30 homens e rapazes, cuja produção era levada ao mercado central de Manchester e colocada em mãos de intermediários. Esses intermediários a vendiam aos mercadores, que permitia ao mestre fiandeiro permanecer em casa, trabalhando, dando assistência a seus trabalhadores. Agora, todo algodão é partido e torcido por uma máquina a vapor, que é um demônio. Então, essa é uma menção do livro do historiador, né, Thompson, lá de 1987, que ele está lá na página 25. Tá? Então, falando, interpretando, né, esse texto, né, dessa menção desse livro, nós podemos interpretar dessa maneira, então, né? O contexto histórico é a situação da afiação de algodão na infância, né? Isso antes da Revolução Industrial. Então, no início da indústria têxtil, antes da introdução das máquinas a vapor, a produção de algodão era feita de maneira mais artesanal. Existiam muitos pequenos mestres, pequenos empresários, que eram indivíduos com um pequeno capital que podiam comprar algumas máquinas simples. Então, falando aí da estrutura do trabalho, né? Então esses pequenos mestres contavam com um pequeno grupo de trabalhadores, entre 20 a 30 homens e jovens. A produção de fios de algodão era feita por esses trabalhadores e era levada ao mercado central da cidade lá de Manchester, né? E havia intermediários que vendiam a produção aos mercadores. Lá, o ambiente de trabalho, o mestre fiandeiro, né, o pequeno mestre, podia ficar em casa, trabalhar e supervisionar diretamente os seus empregados. E esse sistema permitia que uma proximidade entre o mestre e os trabalhadores, criando um ambiente de trabalho mais humano e colaborativo. Então, as mudanças, né, que houve com a Revolução Industrial e a introdução da máquina a vapor. Então, com a introdução das máquinas a vapor, né, a situação mudou drasticamente com a introdução das máquinas a vapor. As máquinas a vapor eram vistas como terríveis, porque substituíam o trabalho humano, aumentando a produção de forma significativa, mas também diminuindo as necessidades de trabalhadores. O impacto nas relações de trabalho. As novas máquinas tornaram obsoleto a figura do pequeno mestre. A produção em casa agora era realizada por grandes fábricas mecanizadas, eliminando a necessidade de pequenos empreendedores, né? E qual foi as consequências a respeito disso? A relação direta com o pessoal entre o mestre e os trabalhadores foi perdida, né? Aquela relação direta. E o trabalho se tornou-se mais impessoal e desumanizado. Com a máquina a vapor, realizando tarefas que antes eram feitas por humanos, e as condições de trabalho pioraram para muitos trabalhadores que agora tinham que trabalhar em grandes fábricas sob condições rigorosas e muitas vezes perigosas. Falando aí também a respeito de um depoimento de uma carta anônima, foi enviada ao Sr. Smith, seria aí um dono, né, de uma fábrica. Quem trabalha para viver acredita no General Lodge, é o que pensa a grande massa. Eles não podiam compreender nem explicar, mas esperavam que o ludista resgatasse os bons tempos, recuperando os ofícios. Esse depoimento deu um bem Bannerford. O senhor acaba de ser informado
que é detentor daquelas detestáveis cortadeiras, e eu estou incumbido por meus homens de escrever-lhe em advertência para que as destrua. Se elas não forem destruídas até o fim do próximo semana, destacarei um dos meus tenentes no comando e pelo menos 300 homens para os que faça, né? Então foi uma carta aí anônima, né? De ameaça, e o Sr. Smith, que seria o dono de uma indústria, e essa carta informando para ele destruir as máquinas, né? Que estavam aí atrapalhando, né? Os trabalhadores que anteriormente eles viviam, né? do seu trabalho diretamente. Então, os ludistas, né? Tem até uma gravura aí mostrando, né? Retratando aí um ludista, os quebradores de máquinas, né? Fazendo aí quebrando máquinas na instalação Fabris Teste, com a reação ao povo no sistema produtivo, né? Contra o sistema novo produtivo. Então, falando aí dos ludistas, né? Ou do ludismo, foi um conjunto de ações e protestos realizados por trabalhadores têxteis na Inglaterra durante o início do século XIX, aproximadamente de 1811 a 1816. E o termo ludismo deriva de Ned Ludd, uma figura provavelmente mítica que simbolizava a resistência dos trabalhadores contra a mecanização e a industrialização, que ameaçavam os seus empregos e o seu modo de vida. Então, durante a Revolução Industrial, as inovações tecnológicas, como teares mecânicos e outras máquinas testes, começaram a ser introduzidas nas fábricas, e essas máquinas permitiam a produção em massa com menos necessidade de mão de obra qualificada, resultando em perda de emprego e redução dos salários para muitos artesãos e trabalhadores têxteis. A principais características do movimento ludista foi a destruição de máquinas, e os ludismos eram conhecidos por invadir fábricas e destruir as máquinas que consideravam responsáveis por sua precarização. E eles acreditavam que, ao destruir essas máquinas, poderiam frear a automação que lhe roubavam os empregos. A organização secreta, os ludistas, operavam em grupos secretos, muitas vezes à noite, para evitar represárias. Usavam senhas e sinais para reconhecer uns aos outros e coordenar as suas ações. A repressão governamental, né? O governo britânico respondeu aos protestos ludistas com severidade. Leis foram aprovadas para proteger as fábricas e suas máquinas, e muitos ludistas foram presos, deportados, até mesmo executados. O simbolismo da liderança de Ned Ludd, o suposto líder dos ludistas, provavelmente nunca existiu. Ele era mais um símbolo da resistência do que as pessoas real. A figura de Ludd era usada para unificar e inspirar os trabalhadores. E o que deixou aí de consciência, de legado, esse movimento, né? Então, embora o movimento ludista tenha sido suprimido com força, eles deixaram um legado duradouro na história, na história dos movimentos trabalhistas. O ludismo destacou-se com a tensão de conflitos sociais gerado pela industrialização e a transformação econômica. E ele também lançou as bases para futuras organizações sindicais e movimentos por direitos dos trabalhadores, e buscava formas mais estruturadas para pacificar e lutar por meio de melhores condições
de trabalho e segurança no emprego. Então, revendo, né, que o termo ludista também evoluiu para descrever a resistência ou a oposição às novas tecnologias, especialmente quando essas tecnologias são percebidas como ameaças ao emprego ou à qualidade de vida das pessoas. Hoje o ludismo é muitas vezes citado em debates sobre automação, inteligência artificial e a quarta revolução industrial. Então, gente, dentro desse contexto, né, da revolução industrial, existiu o quê? A alienação ao trabalho, certo? Então, falando do termo alienação, o significado dele, vários significados, né, que existe, mas no termo aí sociológico é o mais empregado, né, na nossa aula aqui. Então, a alienação é um conceito que pode ser entendido de diferentes maneiras, dependendo do contexto em que é usado. Mas, de maneira geral, refere-se a um estado de separação ou distanciamento. Então, aqui estão algumas definições aí, né, a respeito de alienação, né? Lá na sociologia e filosofia, na teoria marxista, alienação ou alienação do trabalho se refere ao processo pelo qual outros trabalhadores se sentem desconectados do produto de seu trabalho. Karl Marx argumentou que o capitalismo, os trabalhadores são alienados por quê? Então a produção, né, alienado ali a produção, eles têm o controle sobre o processo de produção, né, o produto, eles têm a propriedade sobre o que produz e as atividades, né? O trabalho é visto apenas como um meio para ganhar a vida e não como uma expressão criativa. A humanidade, né, e eles são alienados por sua própria essência e forçado aí e não uma realização pessoal. Falando agora da resistência operária ao Fordismo. A resistência dos trabalhadores, apesar dos incentivos salariais, muitos trabalhadores resistiam ao Fordismo. Eles sentiram que perderam o seu valor, né, as habilidades e os conhecimentos específicos, porque o trabalho se tornou extremamente simplificado e repetitivo. O trabalho mecânico e rotinizado leva à falta de trabalho, além da paralisação e sabotagens, como forma de resistência ao sistema opressor. Então, o esgotamento do Fordismo e do Taylorismo e a crise de 1970. Então, lá nos anos de 1970, o modelo taylorista-fordista começou a mostrar sinais de esgotamento devido à crise estrutural e do capitalismo. O sistema se tornou ineficiente e inadequado para novas demandas econômicas sociais. Então, o surgimento de novas organizações de trabalhos alternativas flexíveis. Em resposta à rigidez do taylorismo e o fordismo, surgiram formas de organização de trabalho mais flexível, e esses novos sistemas buscaram ser mais adaptáveis e menos centralizados. O sistema Toyota. O sistema Toyota é um exemplo dessas inovações organizacionais. Ele introduziu o método de just-time, produção sob demanda, e a melhoria contínua, focando na redução de custos e na eliminação de desperdícios. O objetivo principal do sistema Toyota era produzir a baixo custo, enquanto mantinha a qualidade e a eficiência, superando as limitações do modelo fordista. O texto explica que o fordismo aperfeiçoou o taylorismo, mas também enfrentou a resistência significativa dos trabalhadores, devido à desumanização do trabalho.
Com o tempo, a rigidez desse sistema levou à sua crise e o surgimento de novas formas de organização e trabalho, como o sistema Toyota, que buscavam ser mais flexíveis e eficientes, adaptando-se melhor às condições econômicas e sociais em mudança. Falando um pouco aí da automação e inteligência artificial, né? Um novo modo de produção, né? A produção e automação moderna permite que as máquinas e os robôs realizem tarefas complexas como autoeficiência, precisão, setores de manufaturas, logísticas e até serviços que estão cada vez mais automatizados. Impactos do trabalhador, automação de aumentar a produtividade e reduzir custos. Ela também ameaça empregos tradicionais, especialmente dos que envolvem tarefas repetitivas e manuais. Falando aí da inteligência artificial, a produção de processos de produção prevê a manutenção de máquinas e melhorar a tomada de decisões. No setor de serviços da inteligência artificial está transformando áreas como atendimento ao cliente, finanças e saúde, né? O impacto no trabalho. Então a inteligência artificial pode complementar habilidades humanas, mas também pode substituir trabalhos que envolvem análise de dados, diagnósticos, até tarefas criativas. Então, gente, chegando aí à conclusão da aula, né? Então hoje exploramos os conceitos importantes relacionados à evolução do trabalho e da produção, desde as revoluções industriais até a atualidade, com um foco particular na economia gig, né? Também falamos um pouco, né, na uberização. Então vamos revisar aí os principais pontos discutidos. As revoluções industriais, né, transformação significativa nos modos de produção e nas relações de trabalho. A introdução de tecnologias como máquina a vapor e a linha de montagem, que aumentaram a eficiência e também geraram desafios aos trabalhadores. O Taylorismo e o Fordismo, né, o Taylorismo foco da eficiência através da divisão do trabalho e a utilização de métodos científicos. O Fordismo, o aperfeiçoamento do Taylorismo, com a introdução da linha de montagem e incentivos salariais, mas também levando à alienação dos trabalhadores. A crise do Taylorismo e o Fordismo nos anos 1970, com a rigidez do sistema, começou a mostrar sinais de esgotamento, levando ao surgimento de novos modelos mais flexíveis de organização de trabalho. Então, gente, é isso. Por hoje a gente finaliza a respeito aí das revoluções industriais e até a próxima. Então, pessoal, nós finalizamos, né, falando aí a respeito aí das revoluções industriais, né, os modos de produção, o avanço tecnológico a respeito de tudo isso e a precarização do trabalho. Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.